algumas questões mais teóricas que, para quem quiser seguir estudando nesse campo da evasão, né, de repente até alguns alunos aqui que queiram fazer seus TCCs ou que forem fazer suas seleções no mestrado, né, agora a gente está com o edital aberto aí do mestrado em ensino e quiserem pesquisar nessa linha, é um caminho, tá? Então, coloquei esse título, coloquei também o logo do nosso grupo de pesquisa, né, que o professor Anderson, a professora Sônia também que está aqui fazem parte, e outros colegas são convidados a fazer parte também, né, que é o grupo de pesquisa sobre aprendizagens, metodologias e avaliação. Então, coloquei esse título, né, subtítulo, né, que a evasão é um cenário complexo, fluido e multifacetado. Pode passar. Então, assim, o tema da evasão, ele é um tema de interesse para diferentes atores, né? E por isso que eu coloquei essa figura com essa caixa e com esse cérebro pensando fora da caixa, porque num primeiro olhar ou numa visão assim mais simplista, né, todo mundo pode ter alguma ideia sobre o processo, né, de evasão e o que ele acarreta para as universidades, né, e para as pessoas principalmente. Então, muitas pessoas poderão opinar sobre isso, podem vir a opinar sobre isso, e a ótica, né, a lente que a gente pode colocar para a evasão, ela pode ser múltipla, assim como a interpretação que a gente pode ter desse processo, né, que é mundial, né, é mundial. A evasão do ensino superior, ela acontece e ela tem sido ampliada nos últimos anos. Então, assim, a gente pode pensar da ótica dos atores externos, e aí nesses atores externos, os mais diversos, né, da macrogestão, que a gente pode pensar um Ministério da Educação, né, um órgão dessa linha, um reitor de uma universidade, a microgestão, que seriam os coordenadores dos cursos, né, por exemplo, o professor Anderson foi coordenador, agora o professor Everson, aqui no caso da matemática, outros atores internos, né, como os pesquisadores, os docentes que não pesquisam nessa área, mas que têm a sua própria visão pessoal, os discentes, os técnicos, né, da universidade, a comunidade externa, né, por exemplo, uma pessoa do comércio local pode ter a sua visão, porque de repente está perdendo estudantes que frequentavam lá o barzinho que o cara tem, os moradores dos bairros próximos que alugam uma casa, né, um apartamento, uma kitnet para o estudante também podem ter a sua visão sobre esse processo. Então, é um tema de interesse para vários atores, e cada um desses atores poderá vir a interpretar o fenômeno com uma lente mais ou menos acurada, né? E aí eu coloquei essa figura justamente para a gente poder pensar, né, fora da caixa, né, também sobre isso. Pode passar. Então, assim, no contexto da Unipampa, em 2018 foi criado um programa institucional que abarcava um monte de assuntos, tá? Que eram as temáticas da evasão, da retenção, da formação, qualificação profissional e acompanhamento do egresso. E daí, em relação ao Campus Bagé, naquela época, eu fui uma das pessoas que representou o campus nesse programa, e foi quando eu comecei a me envolver diretamente com o tema, né? Depois, em 2019, eu continuei nessa comissão, daí ele foi mudado, o programa foi mudado, porque eles perceberam que eram muitas coisas diversas, né? Trabalhar evasão, retenção, formação profissional, acompanhamento de egresso, é um monte de coisas, e cada uma dessas coisas demanda um estudo diferente. Então, eles desmembraram esses grupos e criaram uma comissão especial para acompanhamento da evasão e retenção, que tinha um representante de tinha alguns representantes de campus e também pessoas da reitoria. Quando mudou a gestão da universidade, no ano passado e esse ano, meio que as atividades mais concretas dessa comissão ficaram meio paradas, né? E hoje, pelo que eu acompanhei no SEI, ontem, fuçando os processos relacionados a esse tema, ainda estão remontando essa comissão institucional e da reitoria para acompanhamento da evasão e da retenção na universidade, tá? Na Unipam. Então, assim, esse movimento ele começou a existir com mais força de 2018 para cá,
mas ele é um movimento institucional, digamos assim, né, a partir de uma orientação institucional. E aí a gente tem outras ações e outras análises mais micro, né? Micro que eu digo no âmbito dos próprios cursos da universidade, cada curso com as suas análises e as suas ações focadas nesse fenômeno da evasão. Pode passar. Então, se vocês quiserem assim ver desse ponto de vista mais macro da universidade, eu indico, né, eu coloquei aqui o QR Code, esse relatório que é o mais recente. Vocês sabem que a Unipampa tem uma auditoria interna, um órgão interno, que verifica questões, né, problemáticas que a universidade tem por alguma demanda, seja por uma demanda que venha do Ministério Público, que também é outro órgão que está muito interessado, né, na evasão das universidades públicas. Então, existe lá dentro do Ministério Público pessoas focadas nesse assunto, seja por demandas mais internas. Então, a Audin da Unipampa, de forma mais ou menos periódica, publica relatórios focados nessa problemática. E o último foi publicado no ano passado. Vocês podem acessar esse relatório nesse QR Code que eu coloquei. Pode passar. Bom, então, assim, quando a gente pensa na evasão e nessas análises todas, existem várias possibilidades, né? As pessoas podem descrever o fenômeno, né? As pessoas que eu digo, os atores que vão se encarregar de olhar para isso, né? De uma forma mais sistemática. Muitas pesquisas científicas, elas só descrevem o fenômeno. Um monte de pesquisa que descreve com dados muito gerais ou com dados mais institucionais, enfim. Existem outras ênfases focadas em predizer. Então, eu sei que por esses perfis é provável que essas pessoas venham a evadir. E a gente também pode ter como ação, né, buscar prevenir, né? Eu coloquei o buscar entre aspas, porque a gente busca prevenir, né? Embora todas essas ações mais concretas, elas tenham esse intuito, nem sempre elas vão conseguir atingir o objetivo, né? De todas essas ações associadas ao fenômeno da evasão, a mais comum, né, a que a gente tem notado, e alguns alunos que já fizeram pesquisa nisso, né, mostram que o que domina é a simples descrição, né? Eu levanto esses perfis e aí o que está acontecendo, e aí eu descrevo o que está acontecendo esse fenômeno, né? Então, assim, tem muita pesquisa que só detectou o problema. Mas e aí, né? Depois de a gente detectar o problema, como é que a gente age sobre ele? Pode passar. Então, assim, quando a gente pensa na evasão, existem diferentes variáveis, né? E aí eu coloquei ali aquele querobel do lado, né? Porque é pra gente lembrar que a gente pode dar um peso diferente, né? Para quem faz crossfit, né? Ali o querobelzinho para mostrar o peso diferente que a gente pode dar para as variáveis que podem ser intervenientes, né, nesse fenômeno da evasão. Existem variáveis que são individuais, e aí vai ter um monte de pesquisa lá que vai olhar para o peso dessas variáveis. Vão ter variáveis sociais, institucionais, que eu coloquei no mesmo bolo, e vão ter variáveis macroestruturais. E aqui, nessas macroestruturais, eu coloco, por exemplo, o pensamento, chamei de pensamento Elon Musk, né? Vocês sabem quem é o Elon Musk, que é um cara riquíssimo aí, que é dono de um monte de coisa, cheio de ideias, e ele já fez N declarações na mídia dizendo que o diploma de ensino superior não serve para nada, que ele não contrata as pessoas por causa do diploma e que as pessoas não precisam ter um diploma para trabalhar para ele. Elas precisam ter as habilidades para fazer o que ele quer que façam na empresa dele. Então, essa lógica Elon Musk, esse pensamento Elon Musk, ele tem cada vez mais se mostrado na opinião pública por diferentes outros atores, né, com um perfil alinhado a esse pensamento, né? Também um outro fenômeno que é mundial, que é o surgimento das nanocertificações, né? E também muitas corporações mundo afora têm falado dos benefícios dessas nanocertificações, que seriam focadas na aquisição de habilidades
de forma mais rápida e informações no desenvolvimento de uma habilidade, né, a curto prazo. Uma nanocertificação, por exemplo, pode ser de 6 meses, né? E aí essas nanocertificações elas acabam sendo validadas por várias empresas no mundo, né? Que validam isso, geralmente é mostrado, né, nos perfis das pessoas no LinkedIn, né? As pessoas são contratadas em função dessas certificações. E para várias áreas do conhecimento, isso tem se mostrado como algo crescente, tá? Então, alguns dos lugares que têm essas nanocertificações e não são a Coursera, a Udacity, enfim, e outras, tá? Outros fatores macroestruturais podem ser o cenário político do país, né? A própria pandemia, como a gente não precisa, né, dizer, né? E, no caso aqui da Unipampa, também pautado num estudo de uma tese do professor ali de Rivera, que a gente convidou no passado para falar para o grupo de pesquisa, a própria localização onde a universidade está, a cidade, né? Que ele fez a tese dele focada em Rivera, e ele chama esse contexto, né, como um contexto diferenciado, né? E a gente pode entender que várias das cidades onde a Unipampa está situada também se colocam nesse lugar, né? Nesse contexto diferente, assim, né? Do que seria uma universidade em uma outra localização, enfim, e todas as barreiras que possam vir a existir nesse lugar. Então, assim, dependendo também do lugar onde eu me coloco e o peso que eu dou para essas variáveis, né, eu posso também, né, ter um percurso do meu olhar para por que acontece a evasão e se é que eu tenho algo a fazer enquanto membro de uma instituição com exato, né, contextos socioacadêmicos desfavoráveis. É assim que ele chama na tese. Pode passar. Então, eu entendo que a gente pode ter, né, uma posição limitante sobre o olhar para a evasão quando a gente subdimensiona a problemática, né? Por exemplo, se eu coloco demasiada ênfase no peso das variáveis individuais ou no peso das variáveis macro, eu posso simplesmente fazer o que o GIF está fazendo, lavar minhas mãos, né? E dizer, não tenho nada para fazer. Isso é assim, vai ser assim e tá, né? Pode passar. Uma outra posição limitante é a da gente transferir, né, a responsabilidade, né? A responsabilidade pelo problema é sempre do outro, né? E aí a gente pode colocar ele no lugar desses atores, quaisquer atores internos, inclusive. É a gestão da universidade. O aluno pode colocar esse peso no professor, o professor pode colocar no aluno, o professor pode colocar na educação básica lá que o aluno teve, e assim a gente pode ver um conjunto de transferências de responsabilidades. Então, eu coloco essas posições como posições limitantes, né? Quando os diferentes atores vão transferindo as responsabilidades em relação a esse fenômeno. Pode passar. Eu acredito que a gente, dentro de um espaço acadêmico, seja como professor, como aluno, como técnico, como gestão da universidade, precisa assumir uma posição sensata, né? Que é uma posição científica sobre o assunto, né? As áreas que, na minha ótica, mais têm contribuído para isso é a psicologia, a sociologia e, hoje, a ciência de dados, né? Principalmente para olhar macro cenários, né? E comparações assim entre cenários. Eu entendo que essa visão científica ela precisa ter uma lógica transformadora, não simplista, não ingênua, não romântica, não acusatória e agêntica, né? De achar assim que a gente vai resolver tudo ou que os dados por si só, os números por si só, eles dizem tudo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa se colocar como parte disso para ter nosso grau de responsabilidade nesse fenômeno. E a gente aqui, eu estou colocando todo mundo, né?
todos os atores que possam estar envolvidos na tentativa de mitigar o fenômeno da evasão. Pode passar. Então, assim, a gente pode direcionar o olhar para o fenômeno de duas óticas, né? A gente pode focar nos números, né? Nos números, assim, nas estatísticas, no acompanhamento. A gente pode focar nas pessoas, nos sujeitos, em cada uma que faz parte desse número, né? Dessas estatísticas de abandono, dessas estatísticas de sucessivas reprovações, enfim. Esses dois olhares, para mim, eles se complementam. A gente precisa ter uma visão macro para poder interpretar, né, com as pessoas, com os envolvidos, o que está acontecendo, para poder pensar se as estratégias que estão sendo adotadas são as melhores ou não e redirecionar as estratégias caso seja assim o entendimento, depois de um olhar mais transversal, né, e não pontual, né, um olhar longitudinal, na verdade. Pode passar. Então, assim, isso aqui foi retirado do relatório da Aldin, desse de 2020, e mostra a Unipampa com 34,86 e as outras instituições federais com 15,19. Média. A média, né, do índice de evasão. Isso, se tu olha um gráfico desses de primeira, assim, nossa, tu pensa, nossa, né, isso é muito, muito, muito grave. Então, assim, como é que a gente transcende só esse olhar do gráfico, né? Pode passar. E aí, aqui também, a gente tem um outro gráfico desse mesmo relatório da Aldin, que mostra, ao longo de vários anos, a quantidade de ingresso na graduação e de evasão na graduação também, né? Ali no último ano que o gráfico mostra, o número de evadidos é maior que o número de ingressantes. Não, ele é quase, né? Ele está muito próximo, ele está a 2/3, né, do número de ingressantes. Então, realmente, assim, é muito expressiva essa quantidade de pessoas que acaba evadindo, mas a gente também não pode só se espantar com o gráfico, né? É um pouco mais profundo. Pode passar. Aí aqui também a gente tem as taxas de evasão por campus, né? De 2012 a 2019. Então, a gente percebe nessas taxas de evasão por campus que o campus de Santana do Livramento aparece no último ano, né? Com uma taxa bem menor, né? De 6,29. O nosso campus Bagé está ali com uma taxa de 33,84, que também parece alta, né? Ele só está perdendo aqui para São Borja e para Dom Pedrito. E está aqui também, né? Então, assim, tem muita relação com quais são os cursos que são ofertados naquele campus, com a própria cidade, né? Enfim. Esses são os dados, né? E também se mostra uma variação muito grande dessas porcentagens de ano para ano, né? Como é que a gente pode vir a interpretar isso? Pode passar. Bom, e aí esse gráfico, essa tabela, ela traz a questão da retenção. E aí eu vou fazer uma parte em por que eu não gosto da palavra retenção como sinônimo de reprovação, né? Porque nos estudos de evasão, que a gente lê, que muitos vão se aprofundar para estudar, que são estudos internacionais, né? A gente vai ver o sentido de retenção nesses estudos na língua inglesa, que retenção é algo positivo, né? Reter tem a ver com a persistência de um ano para o outro, né? Do aluno, né? E ao contrário da evasão, né? Que é o dropout. Então, retention em inglês é algo positivo, né? E aqui, muitos de nós, eu já usei também, e a Unipampa usa nos relatórios, a retenção como sinônimo de reprovação. E, na verdade, ela deveria usar o termo reprovação, e não retenção, né?
E aí a gente tem aqui alguns dados por ano, né, e o comparativo da reprovação também por frequência e por nota. Em outros dados, esses são os dados do relatório da Aldin, mas a gente tem outros dados também, né, que foram já analisados por nós, em que a questão da reprovação por frequência, ela acaba até predominando em relação à reprovação por nota, né? E eu acho que a gente precisa ir mais a fundo nessa interpretação desse tipo de dado, né? Porque essa reprovação por frequência, ela está realmente preponderando no caso da Unipampa, em vários momentos, em vários componentes curriculares, sobre a reprovação por nota, o que para mim é um fenômeno estranho, né? É um fenômeno que precisa de um aprofundamento para ser interpretado, né? Pode passar. Eu trago aqui para o pessoal e também chama a atenção que o professor Leonardo da URGS está aqui, estava aqui, não sei se está. Eu comecei a participar esse ano, no início do ano, de um grupo, né, lá da URGS, do Instituto de Física, que está aqui, obrigada, Leonardo, tudo bom? Que se chama NEAP, né, que é o Núcleo de Estudos e Ações para a Persistência Estudantil, e eu coloquei aqui o QR Code também dos trabalhos, das dissertações, dos artigos, das pesquisas que o grupo faz de ações, né, de fomento à persistência. E eu aprendi muito, venho aprendendo muito com as reuniões com eles, assim, porque eles sabem muito da teoria, são muito bons e fazem esse diálogo muito claro com essas questões micro, né, da evasão. Principalmente, né, porque o foco é a persistência, né, e a gente ainda está aqui na Unipampa, na minha ótica, muito focada na evasão, né? Ainda a gente está tentando interpretar certas coisas, certas informações, certos dados desse ponto de vista mais institucional, e a gente pode avançar em focar mais nas ações para a persistência. E eu acho que o grupo, né, do pessoal lá da URGS, aliando pesquisa, ação, aliando muita base teórica, faz isso com muita maestria. Então, eu sugiro também que vocês olhem o site deles lá, né? Eles também têm um perfil no Instagram, eu acho muito legal, tá? Então, pode passar. Então, através, né, do pessoal, do grupo deles, e antes, porque eu participei de uma banca de mestrado aqui no mestrado acadêmico da Unipampa, numa egressa do curso de Física, que pesquisou sobre isso, sobre essa relação, né? E aí foi quando eu conheci um pouquinho de um autor que é uma das principais referências sobre o tema da evasão no mundo, né? Se vocês colocarem lá no Google acadêmico, o cara é citado por todo mundo. Então, assim, qualquer pessoa que queira estudar e se aprofundar, ou que queira falar sobre evasão em algum lugar, precisa ler o que esse cara escreveu, né? Eu coloquei aqui também um QR Code, que direciona para uma pasta do Drive, que tem esses dois livros, né? O livro de 93, que é o Living College, que eu, Valesca, não li, tá? E o livro de 2012, que é o que eu tenho, que é esse aqui, Completing College, que é pensando justamente nas ações institucionais que podem ser feitas para fomentar a evasão, a persistência. Assim, a gente precisa também pensar, né, que é óbvio que é um contexto diferente, ele fala desde um contexto norte-americano, mas se a gente for olhar a fundo algumas das ações que são colocadas ali, a gente pode vir a interpretar, né, que muitas delas são possíveis, né, de serem conduzidas num contexto como o nosso, né? Elas não demandam recursos, né, materiais, e elas demandam outras estratégias, tá? Embora, óbvio, que o suporte seja também importante, né? Pode passar. Bom, então,
justamente isso que os professores, né, que o professor Heidemann e o professor Espinosa, que são do grupo lá do NEAP, colocam nesse editorial que saiu na revista Educar Mais, que eu compartilhei com vocês, né? Não se diz que o suporte, por exemplo, né, o suporte material que o aluno recebe para poder se manter na universidade, né, no caso aqui da Unipampa, as bolsas de permanência e outras bolsas, não seja importante. No caso, ele é fundamental, dependendo da condição socioeconômica desse estudante, né? Mas, segundo as pesquisas, né, e segundo os professores trazem lá nesse editorial, o que é tipo determinante para o aluno evadir ou não são as experiências que ele vivencia na universidade, né? E aí a gente vai ver um pouquinho a partir desses resultados que eles referenciam com base na literatura. Pode passar. Então, esse é o texto, né? É um texto bem curtinho, porque é um editorial, e eu acho que todos os nossos cursos aqui da Unipampa deveriam ler esse editorial como um ponto de partida, além de ler o Tinto, né? Para poder lidar com isso de uma forma assim mais profunda e menos pautada naquilo que a gente percebe ou acha, né, sobre o fenômeno. Pode passar. Então, assim, segundo as pesquisas que os professores referenciam nesse editorial, os principais motores para a evasão, né, que ocorrem como experiências dentro da universidade são falta de acolhimento dos calouros, inacessibilidade do corpo docente para auxílio às demandas acadêmicas, relações conflituosas entre estudantes e professores, reprovações excessivas nos primeiros semestres, pouca variação em termos de método de ensino, desarticulação das disciplinas iniciais com as mais avançadas do curso. Alain, depois eu posso colar, ou a Bruna ou a Margarida podem colar o link dos slides, porque eles estão online, eles estão no Canva, pode colar o link e vocês pegarem as referências. Então, esses fenômenos, essas coisas que acontecem dentro da instituição, elas são motores muito relevantes para a decisão desse aluno em permanecer ou não dentro da instituição. Pode passar. Então, assim, uma das citações lá, né, dos professores é o ingresso na universidade como um evento que demanda um significativo processo de adaptação, né? É uma transição muito profunda, né? E as ações institucionais, elas devem estar focadas na construção de um ambiente universitário mais acolhedor, né? Para que esse aluno consiga se adaptar, né? Pode passar. Então, assim, quando eu li essa parte, né, eu pensei muito, assim, em várias coisas que eu já escutei, coisas que eu já vi, coisas que a gente coletou de dados com alunos, né, e falas também, né, que a gente acaba ouvindo aqui e ali, né, que é a lógica do vire-se, né, vire-se. Tipo assim, é o verdadeiro caminho das pedras que às vezes os alunos precisam percorrer para poder entender algo, e eu não estou nem falando de conteúdo, gente, tá? Porque depois a gente vai ver algumas coisas de umas falas do pessoal que não tem a ver com conteúdo, né? Tem a ver com processos, né, dentro da universidade, com coisas que as pessoas têm que fazer e que elas minimamente não sabem por onde andar, como fazer, da onde partir, tá? E que para nós, ou para muitos de nós, podem parecer óbvias, mas que elas precisam ser ditas, elas precisam ser conduzidas, né? Pode passar. Então, aqui, fazendo uma síntese do que os professores trazem no texto, né? O que é o adaptar-se, né? Afastamento das concepções prévias, né? De certas concepções prévias, negação de algumas visões de mundo, aceitação de valores e práticas que são compartilhados, né, no ambiente acadêmico. Aqui eu acho que eu não corrigi o compartilhados. Conhecer as regras do jogo, né? O aluno precisa conhecer as regras do jogo e depois de conhecer essas regras ele precisa querer fazer parte delas, né? Então, tudo isso implica o processo de adaptação do estudante na universidade.
Pode passar. E aí, quando eu estava lendo essa parte, eu sempre gosto de ilustrar, eu gosto muito de metáforas, né? E pode parecer meio brega essas metáforas aqui, mas para mim elas dizem muito, assim, né? Quase como essa transformação, né, da borboleta saindo do casulo e do carrinho se transformando, né, no Transformer aí. Porque, de fato, para muitas pessoas, e dependendo da história de vida delas, é uma transformação muito grande, né? É um universo cultural muito diferente, né? É um universo cultural que pode ser muito distante, né? Dependendo da origem socioeconômica dessa pessoa, daquilo que ela vivenciou nos seus espaços até então, né? E se a universidade não provocar essa transformação, assim, em vários sentidos, né? Ela também, ela meio que perde, na minha visão, o seu papel, assim, né? Ela precisa provocar essa transformação, né, nas pessoas. Eu não posso entrar e sair da universidade do mesmo jeito, né? Pode passar. Então, para que aconteça, né, o sucesso acadêmico, né, com foco nesse sucesso acadêmico do estudante, é um conjunto, né, de forças que advêm da instituição e forças que advêm do aluno para que esse sucesso aconteça, né? Então, por isso que o Tinto ele trabalha com um modelo que a gente chama de interacionista, né? Pode passar. Só que, assim, sucesso acadêmico não é um conceito dado, né? O sucesso acadêmico, para mim, pode ser diferente do que é sucesso acadêmico para a Guida, pode ser diferente do que é sucesso acadêmico para o Anderson. E aí, nesse artigo que a gente fez ano passado, que inclusive o professor Guilherme, que está aqui, é um dos autores, eu achei importante que a gente trouxesse uma reflexão, uma definição de sucesso acadêmico, né? Ele não é o resultado imutável, acabado na vida humana, né? E esses autores que a gente citou lá naquele artigo falam, né, que ele acontece todos os dias na universidade. Então, assim, a gente capturar esse sucesso acadêmico no próprio bem-estar do aluno, né, fazendo o que ele está fazendo. Ou as motivações que também englobam pensar numa superação de desafios, de situações prévias de satisfação, em que ele quer vencer, né? E o sucesso acadêmico ele é processual também. Então, assim, quando eu falo em sucesso acadêmico, não é só a pessoa obter lá o seu diploma no final do curso ou a aprovação em todas as disciplinas. O sucesso acadêmico ele é mais imaterial do que isso, né? Ele é mais fluido do que isso, e ele também tem muito a ver com esse conceito que aparece em vários artigos, que é a questão do bem-estar acadêmico, tá? Que é um conceito também que está sendo discutido na literatura internacional. Pode passar. Bom, então, o Tinto, ele fala, né, da integração social e da integração acadêmica como elementos importantes para que o aluno persista e não evada, né? A interação social, ela é focada principalmente nas interações, integração social é focada nas interações informais. E a integração acadêmica, né, como os professores trazem, né, nesse editorial que eu citei também, como a pessoa pode ir atribuindo sentido, né, para as demandas acadêmicas, para poder chegar a um determinado resultado, né? Então, é um conjunto dessas duas coisas, tanto social quanto acadêmica. Pode passar. E também, né, algo que é bem importante, que lá na pasta que eu coloquei para vocês, tem um artigo que é bem até mais recente, comparado aos livros que eu mencionei do Tinto, que existem preditores da persistência, né? O professor Leonardo que está aqui sabe muito mais do que eu falar, explicar cada um desses preditores, mas eu vou tentar falar em umas palavras bem simples. A crença de autoeficácia é a capacidade que o aluno tem de acreditar que ele é capaz, né? Que mesmo com as dificuldades, com os desafios, ele é capaz de desempenhar uma determinada tarefa. O senso de pertencimento é o quão parte ele se sente dentro daquela instituição, daquele curso, daquele espaço, quanto ele se sente valorizado, né,
por aqueles sujeitos, professores, colegas com os quais ela interage. E a percepção de currículo tem a ver com a qualidade, né, daquilo que ele tem como conteúdos, como disciplinas, por que aquelas disciplinas estão ali, né, basicamente, assim, existem várias subdivisões lá dentro de cada um desses preditores, mas, assim, sintetizando, é isso, né, como é que ele enxerga, como é que ele valoriza aqueles conteúdos que ele está sendo defrontado. Então, essas três coisas, elas são fundamentais também para manter, né, ou para influenciar na decisão desse aluno para se manter na universidade. E um caminho, assim, que é não generalizável, né, porque eu penso assim, tipo assim, tá, a gente tem várias ações, mas qual é o espaço, né, e o Tinto fala disso, né, os colegas também lá da URGS falam muito disso, o espaço privilegiado para que isso aconteça, para fomentar, porque nada dessas três coisas, elas são natas. As pessoas podem e devem desenvolver no seu processo, né? Seja a crença de autoeficácia, seja o senso de pertencimento, seja a percepção de currículo. Né? A instituição pode promover, auxiliar esse aluno a desenvolver, né, todas essas questões. A sala de aula é um lugar propício para isso, né? E os colegas trazem, e realmente é verdade, um aluno de um curso noturno que provavelmente vai chegar na universidade só para assistir aula e não vai participar de outros espaços, é na sala de aula onde ele tem essa possibilidade, né? É na aula, é dentro desse grupo, né, de sala de aula e não tanto com outras ações que de repente um aluno do curso diurno ou um aluno que possa vivenciar porque não trabalha outras coisas que a universidade oferece. E aí é onde entra o papel das metodologias de ensino, especialmente as metodologias ativas, que podem vir e que várias pesquisas que já são feitas e foram feitas mostram que elas podem ajudar a aumentar o senso de as crenças de autoeficácia dos alunos, a própria percepção de currículo, enfim. Então, para mim, assim, para todo mundo que tem falado sobre isso, as metodologias ativas são ações e as metodologias de avaliação também, porque eu não descolo uma coisa da outra, elas são fundamentais dentro de um espaço micro, né? Porque às vezes se fica numa comissão dessas debatendo assim, o que vem o primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo, e não se chega a lugar nenhum. Mas é dentro desse espaço da sala de aula que as coisas podem acontecer, né? No dia a dia, né? E para desenvolver as crenças de autoeficácia, o senso de pertencimento, percepção do currículo, nada melhor do que a sala de aula, né? As experiências que as pessoas vivem dentro da sala de aula. Pode passar. Então, o que mais que a gente pode tentar, né? O professor Leonardo está aqui, lá na URGS eles têm o projeto de apadrinhamento, que são dos alunos veteranos com os alunos ingressantes. Eu tenho falado bastante com o pessoal do DETIC sobre que muitos tutoriais e coisas assim que mandam para os alunos, ou como mexe aqui, como mexe no Guri, como mexe no Moodle, como mexe não sei o quê, não são interessantes, né? Então, que eles poderiam fazer tutoriais gamificados, animados, vídeos. Por exemplo, esses dias eu vi um trabalho que mostrava que lá na Unicinos eles desenvolveram um game, né, em que antes dos alunos começarem as aulas, eles já aprendiam várias coisas, né? Onde é que eles tinham que ir para fazer um trancamento ou para fazer um pedido de não sei o quê. Então, eles já tinham um ambiente virtual que mostrava a universidade para eles de uma forma por um game, né, gamificado, que já inseria o aluno em várias informações que às vezes o aluno recebe até no primeiro dia de aula, quando o coordenador apresenta o curso, mas aquilo não fica, né, para ninguém, né? Ou simplesmente vai lá, entra na página do curso e baixa lá aquilo. Né? Então, eu acho que seria legal que a universidade pudesse fazer, né, esse tipo de tutoriais mais dinâmicos, mais gamificados, com vídeos animados. Projeto de mentoria, que é algo que a gente também aplicou agora esse semestre de forma
de forma piloto no nosso curso, que eu vou mostrar ali depois algumas respostas dos alunos. Um currículo mais integrado, que também poderia ajudar na questão da percepção de currículo, né, que o Tinto fala. A flexibilização curricular, né, a diminuir a rigidez dos pré-requisitos, porque a gente fez uma pesquisa ano passado que a gente publicou, eu, o professor Rodolfo Rodrigues, que era da Engenharia Química, e outras pessoas, sobre o impacto que foi a redução dos pré-requisitos por disciplina e sim a implantação dos pré-requisitos por carga horária do curso de Engenharia Química, e o quanto isso fomentou. A gente fez a pesquisa com os alunos da Engenharia Química, né, mandou questionário para eles, eles responderam que foi fundamental essa mudança no currículo deles para eles continuarem no curso. Né? A própria questão dos projetos extracurriculares, rodas de conversa, a criação de comunidades de aprendizagem, né, que é outra coisa que aparece lá no Tinto. O sistema de alerta precoce, que é um outro conceito que também aparece em vários autores e que hoje muitas universidades no mundo fazem a partir de análises mais automáticas do sistema, né? Então, assim, a gente já viu que tem um monte de aluno reprovando por frequência. Já na primeira, segunda semana de aula, se aquela pessoa nunca apareceu, a universidade tinha que mapear isso e ir atrás dessas pessoas, né? De uma forma mais automatizada. Como é que pode ser feito isso, né? Então, várias universidades no mundo desenvolveram e trabalham, né, a partir de ciência de dados. Atenção ao perfil docente dos semestres iniciais, né? Porque todas as pesquisas que tem por aí, mundo afora, no Brasil e na própria Unipampa, mostram que a evasão está muito calcada nos primeiros semestres, né? No primeiro e no segundo semestre. Não quer dizer que não exista evasão nos semestres mais adiantados, mas é onde mora o grande problema. Então, assim, é ali, né, no primeiro semestre, no segundo semestre, que precisa trazer esse aluno para o curso, e alguns perfis de professores talvez sejam mais adequados para esse momento, né, do que outros, né. E aí é preciso que os cursos, que a universidade estude isso, né, ou que possa desenvolver nos professores que não tenham talvez esse perfil, né, formações para que eles possam vir a atuar de uma forma diferente com esses alunos ingressantes. Pode passar. Bom, aí alguém pode me perguntar, tá, Valesca, mas existe garantia que isso vai dar certo? Né? Pode passar. Aí, assim, né, a gente implementou esse semestre de forma piloto, né, o projeto AME, que é o projeto de acolhimento e mentoria estudantil, em que a gente percebeu assim que dos problemas que os nossos alunos tinham não eram assim relacionados necessariamente à dificuldade de aprender alguma coisa, embora eles existam, né, mas tinham a ver com questões mais amplas, né. E aí a gente resolveu fazer esse semestre, implementar o AME, né. Então, a gente convidou os professores do curso para serem os mentores, e aí, no momento, 5 professoras se dispuseram a ser mentoras. E a gente distribuiu os alunos ingressantes com base no questionário que a gente montou, né, também a partir de umas ideias que as alunas lá do Leonardo da URGS fizeram quando eles fizeram o projeto de apadrinhamento, que lá é feito entre os alunos veteranos para os ingressantes, e a gente aqui fez com as professoras e também fez uma chamada interna de mentores auxiliares com os alunos, depois que a gente já tinha implementado a distribuição dos mentorados. E aí a gente dividiu os alunos, né, cada uma de nós eu fiquei no final das contas com uns 9, 8, aí a outra professora com 7, 8, e assim foram sendo divididos os alunos. E principalmente lá no início, né, do semestre, quando eles chegaram na universidade, a gente fazia reuniões mais sistemáticas, né, com eles nesses pequenos grupos e tal, e depois a gente começou também a fazer rodas de conversa, até que a aluna da Química que está aqui
participou, né, sobre temas que eles mesmos iam trazendo para a gente como pertinentes para serem debatidos e pessoas, né, trazer referências. A gente trouxe alunos que estão se formando, a gente trouxe egressos para conversar com eles, a gente falou sobre estratégias de estudo, sobre como gerenciar o tempo, coisas que estavam incomodando os alunos, né, no gerenciamento dessa vida de aluno no início da faculdade. E aí, agora, essa semana, a gente montou um questionário, eu e a Kátia, porque a Kátia é coordenadora, a professora Kátia Moraes, eu sou coordenadora. A gente mandou um questionário para eles darem um retorno sobre o projeto. E aí, eles ainda estão respondendo, tá? Daí, eu trouxe para vocês aqui 2 respostas que, para mim, assim, são significativas, porque não importa, assim, ó, só para dizer assim, ó, o projeto não é 100%, gente. Tem aluno que foi designado para ser nosso mentorando e nunca nos procurou, né? E eu sou uma que, tipo assim, eles têm liberdade para me procurar a qualquer hora, né? Qualquer momento, eles podem me chamar no WhatsApp e eu vou responder quase que imediatamente. Eles não procuram, assim, com tanta regularidade. Lá no início do semestre, eles procuravam mais, né? Porque a gente deixou aberto para eles nos perguntarem qualquer coisa que tinha a ver com a universidade, né? Qualquer coisa. E aí, essas 2 respostas que eu coloquei aqui nos slides, para mim, elas valem a pena, sabe? Mesmo que a gente tenha um monte de aluno que não buscou o projeto, mas eles sabem, né, que a gente está lá e que eles podem nos chamar. E eu acho que não me tomou, sinceramente, um tempo extra, sabe? E pode fazer uma diferença, inclusive na vida daqueles alunos que vão evadir, porque já tem vários deles agora que no momento que foi anunciado o calendário de matrícula, por N razões. Eu tenho uma aluna mentorada minha que está em Foz do Iguaçu, né? Ou tem outro mentorado que está em São Paulo, e aí ele me disse assim: professora, eu não quero perder a vaga, o que eu tenho que fazer, né? E a gente tem um fenômeno muito grande no caso da Unipampa, da evasão, que a grande maioria dos alunos evade por abandono. O abandono é a pessoa nunca mais deu satisfação para a universidade. Agora, um aluno que ele é suficientemente informado, né, como é que ele pode fazer? Ele pode fazer um trancamento. Se ele semestre que vem não quer cursar nenhuma disciplina, agora no modelo remoto ele pode fazer o SOD, né, que é sem oferta de disciplina e não perder a vaga. Ou seja, mesmo que esse aluno no semestre que vem não volte, ele vai enxergar a universidade com outros olhos, né? Ele sabe que ele pode um dia voltar. Essa evasão não vai ficar perdida, ele nunca mais retornar para o ensino superior, como é um fenômeno que acontece no perfil de muitas pessoas de baixo poder aquisitivo, que elas, quando evadem, né, não retornam para a universidade. Então, eu enxergo assim, que mesmo que a gente não atingiu todos os ingressantes, porque teve gente que nunca respondeu nossos e-mails, que nunca nos mandou o seu número do WhatsApp para a gente adicionar no grupo, mas aqueles que participaram, aqueles que sabem que a gente pode contar com a gente, eu tenho certeza que alguma diferença vai fazer, mesmo que essa pessoa trocou de curso, né? Mesmo que essa pessoa vai buscar uma vaga numa outra universidade, sabe? Mas eu enxergo um papel social muito grande, assim, tá? Então, eu incentivo que todos os cursos possam, de alguma forma, pilotar um projeto de mentoria com professores, no caso da gente, que nem o nosso, e aos poucos também, talvez, um projeto de apadrinhamento como o pessoal lá da URGS tem com os alunos veteranos. Pode passar. Então, só para concluir assim, essa parte, para mim, é como se a gente fosse um grãozinho, né? E nós todos somos agentes desse processo. E aqui o todos é realmente todos mesmo, né? Os alunos, os professores, os técnicos com os quais esses alunos interagem e são bem ou mal atendidos numa secretaria acadêmica, ou um e-mail que demora uma semana para ser respondido, né? Que o aluno fica sem resposta. Então, todos nós somos agentes desse processo. Pode passar. Eu aproveito o espaço
para fazer o convite para quem quiser, né? Semestre que vem eu vou dar uma disciplina eletiva, que no curso de vocês ela não vai ser eletiva, mas ela pode ser cursada como horas de pesquisa, tá? Que vai ser às terças-feiras, às 5h30 da tarde, que a gente vai debater sobre artigos acadêmicos na área da educação, tá? Então, fica o convite para quem quiser fazer. E se quiserem, né, mais informações, é só me falar comigo. Pode passar. Então, eu deixo aqui o meu contato para vocês, o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu YouTube, e o meu ResearchGate era para estar ali, não, eu botei errado. O meu e-mail, e aí vocês fiquem à vontade, né, enfim, né, se vocês discordarem do que eu falei também, pode me mandar um e-mail ou me chamar, né, e é isso, a Valesca saindo da caixa postal, é isso, Luciano. Fiquem à